Amém, pessoal? Vamos lá? Na última aula sobre esse assunto, nós falamos a respeito de Lúcifer, que ele morava na Terra, ele governava a Terra era de Lúcifer, a Terra foi criada a priori para Lúcifer, porém, entretanto, todavia, ele perdeu esse lugar. Lúcifer perdeu esse lugar, esse ambiente, essa Terra que era dele, ele perdeu, ok? Nós falamos isso bastante na aula passada, e a Terra que outrora era de Lúcifer, Deus então entregou para o homem. Então, quem é hoje, para quem que o Senhor deu ao governo da Terra? Deus deu o governo da Terra para o homem. O homem foi e perdeu esse governo. Olha que coisa interessante. Existe um texto, salvo engano, Lucas capítulo 4, tá? Eu não vou lembrar o versículo agora, mas se alguém achar aí, pode colocar para mim, por favor, tá? Eu sei que eu acho que é Lucas 4 e Mateus 4, só que Lucas vai ser o melhor texto para falar sobre isso. Existe um versículo que diz, quando Jesus está no deserto, sendo tentado por Satanás, pelo diabo, chega um certo momento, são 3 pilares das tentações, assim como no Éden, foram 3 tentações, foi 3 níveis de tentações, na alma, no espírito e no corpo. E Jesus também no deserto foi tentado nos 3 níveis, na alma, no espírito e no corpo. Porém, entretanto, todavia, olha que coisa interessante. Primeiro ponto aqui, sobre essa questão. Olha a importância da gente estar fazendo esse curso aqui. Olha a importância disso aqui. Jesus jejuou durante quanto tempo no deserto? Quanto tempo ele ficou lá? 40 dias. 40 dias. Jesus jejuou por 40 dias no deserto. Jesus, ele ficou em oração por 40 dias no deserto. Só que interessante que o jejum, a oração de Jesus, não fez o diabo sair. Já parou para pensar nisso? Não impediu o diabo de vir. A única coisa que fez o diabo se ausentar foi o uso da palavra. Olha que coisa. Olha a importância de estudar a palavra. Então, só que chega um momento, vê se vocês encontram o texto para mim, qual versículo que é. Então, vamos lá. A terra era do diabo, ele caiu, destruiu a terra, perdeu ela, Deus fez o homem, entregou o governo da terra para o homem. O diabo vai lá no jardim, entra lá, tenta o homem, faz o homem pecar, o homem perde de novo o governo da terra. E aí, essa declaração está em Lucas capítulo 4, que diz, na parte que todo esse reino, como é que é o texto? Que todo esse reino eu te darei, né? Todos os reis. Disse o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu a dou a quem eu quero. Opa, repete de novo, pastor, por favor. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti, só um pouquinho, tá entrando aqui. Ok. Verso 6, capítulo 4, verso 6. De Lucas? De Lucas. Lucas 4, 6, pessoal, anota aí. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, Uhum. porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. Gente, vocês têm noção disso? Olha a revelação do texto. Não foi o diabo que tomou o governo da terra. O governo da terra foi entregue para o diabo. Então a sequência é essa. A terra era do diabo, o diabo perdeu. Deus fez o homem e deu o governo da terra para o homem. Amém? Aí o diabo veio, fez o homem pecar, e aí com a queda do homem, o governo da terra passou a ser do diabo de novo. Aí Deus mandou Jesus. Aí o diabo fala assim, eu dou o governo da terra, os poderes e o reino para quem eu quero, porque a mim foi entregue. Eu não tomei nada de ninguém. Foi entregue. Como que o governo da terra foi entregue de volta para o diabo? Quando o homem peca. Amém ou amém? Então, ele perdeu, e aí Deus deu para o homem, o diabo vem, faz o homem cair, e aí o governo da terra volta a ser do homem. Deus, do diabo, Deus manda Jesus. E aí eu vou perguntar para vocês, qual foi a intenção de Jesus vir à terra? Primeiro, ele veio morrer, ok? Ele veio morrer, entregar sua vida. Por quem? Pela igreja, ok? Só que existe um segredo aqui. Qual é o segredo? O governo da terra, que estava com o diabo, Jesus veio tomar de volta. Por isso que hoje o Senhor entregou a terra, o governo da terra para o homem. Então a terra é nossa de papel passado, porque Jesus tomou de volta. Quando Jesus ressuscitou e ele chegou à destra do Pai, gente, é o pastor Wellington que entrou aí, gente?
não cumprimentei ele? Foi ele que entrou? Será que é o pastor Wellington mesmo que tá aí ou não? Shalom, pastorzão. Eu acho que é o pastor. Então, quando Jesus ele ressuscitou e ele chegou no céu, a primeira coisa que ele fez no céu, alguém lembra? Alguém lembra? Não. Ele foi pegou a escritura da terra, que estava na mão de Deus. Apocalipse capítulo 5. Vamos ler lá? Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Vamos ler? Acompanha aí, tá, pessoal? E se alguém tiver aí e conseguir jogar os versículos aí no chat, é bom o pessoal acompanhar, tá? Isso facilita bastante. Então, Apocalipse 5, nós vamos ler do 1 ao 7. Apocalipse 5, verso 1 até o verso 7. Vai facilitar bastante aqui, ó. Apocalipse 5, verso 1 ao 7. Você vai entender aqui o que acontece. Então, Jesus, ele morre, ressuscita, e quando chega no céu, a primeira coisa que ele faz é pegar a escritura da terra de novo. Obviamente que o assunto que nós vamos tratar agora não é sobre isso, tá? Mas eu estou tentando mostrar para vocês o passo a passo, tá? Futuramente, quando a gente for falar sobre comentar sobre o Apocalipse, eu vou passar por esse texto em detalhes, vocês vão ficar assim, gente, uau, o que é isso? Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 5, verso número 1. Quer ler aí, pastor? Pode ler aí, por favor. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Pastor, segura rapidinho. Vamos lá, pessoal, para a gente raciocinar aqui. Pastor, não foi achado digno aonde? Aonde não tinha ninguém digno? E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Ninguém no céu, ninguém no céu, nem na terra. Pode ninguém no céu e nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro. Ô, gente, segura isso aqui, ó. Shalom, é o pastor Wellington mesmo. Ó, ninguém no céu, ninguém na terra e ninguém debaixo da terra podia abrir o livro. Que livro, pastor? O livro dos 7 selos que estava na mão de Deus. Que livro é esse? É o livro do Apocalipse. O livro dos 7 selos é o livro do Apocalipse que tem na nossa Bíblia. Esse é o livro dos 7 selos, que é o livro do governo da terra. Amém ou não amém? E aí o que acontece? Não tinha ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas Deus não estava no céu? Estava. Deus Pai estava no céu, mas não tinha ninguém digno lá para abrir o livro. Por que não foi achado ninguém digno na terra? Porque Jesus já tinha morrido. Por que não foi achado ninguém digno debaixo da terra? Porque ele já tinha ressuscitado. Jesus merece glória, não. Então, pastor, ele não estava na terra porque tinha morrido. Não estava debaixo da terra porque tinha ressuscitado. E ninguém achado digno no céu porque não tinha chegado lá ainda. Ele estava no caminho. E aí, continua o texto, pastor. Olha que coisa, gente. Então, Jesus vai chegar e a primeira coisa que ele faz é pegar o livro. O livro, a escritura da terra. Continua. E disse-me um dos anciões: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então ele venceu para quê? Para abrir e desatar os seus 7 selos. Então já comenta aqui no chat assim, pessoal, ó. Comenta aí, gente. Comenta assim, ó. Jesus venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então ele teve um motivo para poder vencer. O motivo dele vencer foi para abrir o livro. Então ele tinha um alvo. Qual era o alvo dele? O alvo dele era vencer para abrir o livro. Que livro? Esse livro é o livro do Apocalipse. É o livro da escritura da terra. É o livro do plano, do governo, da economia de Deus, do plano orgânico do Senhor. Amém? Alguém comenta no chat aí? Jesus venceu para abrir o livro. E nesse verso 5 aqui está dizendo, né? E disse-me um dos anciões: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ele não está falando que vai vencer, né? Então, ele venceu, ele já venceu. Então, isso, palavra, exatamente. Ele vence para poder abrir o livro e desatar os selos. Ok? O senhor leu até o 7, não? Sim, até o 5. Leu o 6 e o 7. E olhei, eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Opa! Um cordeiro. Como havendo sido morto,
E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E veio e tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. Ou seja, ele foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava na mão, do livro que estava na mão do que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Deus Pai. Então Jesus vence para pegar o livro, abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Que livro é esse? É o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro do governo. O livro do Apocalipse é o livro da escritura da terra. O livro estava na mão de quem? De Deus. Mas Deus não podia abrir o livro? Ele não podia. Ele não podia abrir o livro. Por que ele não podia abrir o livro? Vamos lá. Por que ele não podia abrir o livro? Alguém arrisca? Pode falar, pessoal. É importante. Se alguém quiser falar no chat, pode falar no chat. Se alguém quiser falar no microfone, pode falar no microfone. Eu preciso que vocês pensem comigo, tá? Para a gente tomar o raciocínio da aula. É importante a gente partir por esse pressuposto. O livro está na mão de Deus. Só que Deus não pode abrir o livro. Pastor, ele não é digno de abrir o livro? Não. Deus não é digno de abrir o livro? Não. E alguém sabe por que ele não podia abrir? Porque o livro estava na mão dele. O livro estava na mão dele. E o próprio texto diz, não foi achado ninguém digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Só tinha um que era digno. E por que Deus não era digno? Os 24 anciãos não eram dignos, o anjo não era digno. Quem escreveu o livro foi Deus. Deus Pai escreveu o livro. Ok? Deus Pai escreveu o livro. Mas a pergunta é, por que Deus Pai não podia abrir um livro que ele mesmo escreveu? Consegue pensar ou não? Ah, o pastorzão agora ligou o vídeo ali, ó. Ô, glória, hein? Tá conseguindo pegar, pessoal? Alguém consegue imaginar o motivo por que Deus não podia abrir o livro? Pode falar, tá? Não tem problema. Se errar, nós estamos numa aula, ok? Estamos aqui. Jesus chegou, foi pegar. Jesus chega, a primeira coisa que ele faz é pegar o livro da mão de Deus, de Deus Pai. Não, ele já ressuscitou. Ressuscitou e já chegou lá. Ele chegou lá, ele entrou pro céu, os anjos já receberam ele, já levou ele até o trono. Quando leva ele diante do trono, ele chega, a primeira coisa que ele faz é pegar o livro. Tinha um propósito. Na verdade, esse livro é o livro do propósito. É o propósito de Deus para a terra. O livro do Apocalipse é o livro do propósito. Ele não abriu porque ele queria achar alguém digno para abrir. Isso. E a pergunta é, por que Deus não era digno de abrir um livro que ele mesmo escreveu? Porque ele já sabia onde estava. Mas por que ele não pôde abrir o livro? Ele queria alguém digno. No 9 diz. Pode ler, professor. E cantava um novo canto dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. A ideia é o seguinte, pessoal, vamos lá. Seria porque foi ele que morreu, né, pastor? Foi porque foi Jesus que morreu. Exatamente. No caso, foi ele que verteu o sangue para que se tornasse digno. Para que se tornasse digno, Mas a ideia é o seguinte, mas Deus, ele não pôde abrir, porque Deus é espírito, sim ou não? Sim. Então Deus é espírito. Funciona assim, ó, Deus é um espírito e tem uma alma. Então, quem é Deus? Deus é um espírito. Deus é um espírito. Esse espírito possui 3 almas. A alma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus é um espírito e possui 3 almas. Então Deus tem 3 personalidades, 3 personas. E cada pessoa dessa da divindade tem uma vontade própria. Então o Pai tem uma vontade, o Filho tem uma vontade, o Espírito Santo tem uma vontade. Só que Deus é espírito. Como o livro que a gente está falando aqui é o livro do Apocalipse, é um livro de plano da terra, só alguém que passou pela terra e venceu é digno. Então por que Deus não pode abrir? Porque ele é espírito. Precisava de alguém que fosse homem e carne, porque o plano é da terra. O livro é o do governo da terra, é a escritura da terra, é o futuro da terra. Então precisa de alguém que venceu, mas que passou pela terra. Se Paulo tivesse vencido, Paulo podia abrir o livro. Se Abraão não tivesse falhado, se Pedro não tivesse falhado, consegue entender ou não? Então, sim, como Jesus é o único que não falhou, ele veio... Mas venceu o quê? Só 3 coisas. O que ele venceu, a gente precisa vencer. 3 coisas. O que ele venceu? Ele venceu o diabo, o pecado e o mundo. Vence essas 3 coisas, você se torna um vencedor. O diabo, o pecado e o mundo. E ele venceu a morte, né? Então, pastor, por que Deus Pai não pôde abrir?
Lembra que nós lemos na aula passada, no Salmo 115, 16? Vocês lembram desse texto ou não? Os céus são os céus do Senhor. E a terra? Não podia abrir, não que ele não tivesse o poder para abrir. Sim. Mas que tinha um propósito. Tinha um propósito para esse livro. Só para aquele que fosse passar esse propósito. Exatamente. Exatamente. Não que Deus não tinha um poder de abrir. Até foi ele que escreveu o livro, né? O projeto é dele, o plano é dele. Só que esse livro é um propósito. E esse propósito é da terra. Ele está dizendo assim, eu preciso de alguém que vença, que passe pela terra, que vença para poder se tornar digno. Aí, como o pastor Wellington diz, Jesus verteu o seu sangue, vencendo, e agora ele pode. Entende ou não? E por quê? Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Então, Deus tinha a escritura, mas não podia abrir, não podia tomar posse, porque ele não é homem, ele é espírito. E somente um homem que venceu poderia abrir a escritura da terra. Tá conseguindo entender, gente? Amém? Eu estou falando isso para poder a gente retomar aqui a ideia da aula, tá? Então, quando João chega lá, o que ele começa a fazer, pastores? Homens de Deus, profetas, alunos lindos e abençoados. João começa a chorar muito, sim ou não? E ele começa a chorar por quê? Porque ninguém podia tocar no livro, ninguém podia abrir o livro, ninguém podia olhar, não podia olhar para o livro, não é verdade? Ninguém podia nem sequer olhar para o livro. Ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Agora, preste atenção em algo. O livro estava nas mãos de Deus, mas Deus não era digno de abri-lo. Deus não podia abrir, porque Deus não é homem, ele é espírito. A terra foi dada aos homens, só um homem digno poderia abrir. Só um homem digno poderia abrir. Então, João começa a chorar. E muito, né? A Bíblia diz que ele começa a chorar muito, né? E João, chorava muito. Aí vem um dos anciãos e diz, João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém ou amém? Então, esse livro é a escritura da terra. E aí a Bíblia diz que ele toma esse livro da mão daquele que estava sentado no trono. Por quê? Porque ele é homem, um homem perfeito, que venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo. E a partir daqui, ele começa a desatar os selos. E aí, como eu falei para vocês, quando a gente encerrar o seminário de Lúcifer, em paralelo com o curso de teologia, nós vamos começar a comentar alguns assuntos do Apocalipse. Eu vou falar para vocês algo muito poderoso, porque os selos não foram abertos. E eu até acreditava que os 4 selos, os 4 cavaleiros já tinham sido abertos, mas eu preciso mostrar algo para vocês, tá? Então, esses selos, vai começar a abertura deles. Isso é muito poderoso, muito mais profundo do que a gente pode imaginar, tá bom? Tipo assim, as pessoas não confundir o digno com dignidade, né? Uhum. Deus, tipo assim, Deus é digno. Uhum. Mas ele tinha um propósito para aqueles ali que fosse abrir aquele livro. Ele já sabia o que estava escrito, mas tinha alguém que ia abrir ali. E esse alguém tinha que ser digno. Tem que ser digno. Uhum, exatamente. Então, Deus, ele é soberano, né? Deus não se surpreende, ninguém pode pegar Deus de surpresa. Amém? Então, anota isso aqui, pessoal. Anota isso aqui. Na eternidade, eu estou falando, ninguém pode pegar Deus de surpresa. Então, anota essa frase aqui que ela é poderosa. Esse aqui está em um dos livros apócrifos, né? Eu não vou lembrar qual agora, mas eu sei que não sei se é Macabeus, eu não lembro agora, mas enfim. Mas anota isso aqui, ó. Na eternidade, não existe passado e não existe futuro. Na eternidade, tudo subsiste. Na eternidade, tudo acontece. Não. Na eternidade não tem passado e futuro, não. Na eternidade tudo é. Tudo acontece. Tudo subsiste. Amém? Na verdade, Deus é atemporal, né, pastor? Ele é atemporal. Ninguém pode pegar Deus de surpresa. Ele é eterno, ele é infinito. Na verdade, Deus não é infinito, né? Infinito é Cristo. Cristo é eterno e infinito. Deus é só eterno. Amém? Verso 12, pastor, e diz assim, e com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, e receber o poder e riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graça. Isso aí. Digno foi o Cordeiro. Foi o Cordeiro. Ele foi o único digno, né? Ok? E aí ele começa a desatar os selos. E aí o que significa desatar os selos? De uma forma resumida. Significa assumir a posse, o controle da terra. Amém? Então vamos lá, recapitulando aqui. Deus criou a terra, deu para o diabo, para Lúcifer, que não era o diabo ainda. Lúcifer cai, ele perde o governo, Deus dá o governo da terra para o homem. O diabo vem e faz o homem cair, o homem então com a queda devolve o governo da terra para o diabo. O diabo então agora vai tentar com Jesus, Jesus vence o diabo e toma de volta o governo da terra. Você está vendo que a briga toda é pelo governo da terra? Você está conseguindo entender?
E aí Jesus pegou e venceu. E aí lá em Efésios capítulo 2, eu não lembro o versículo, eu sei, mas a partir do primeiro, vocês vão ver lá, que quando Cristo venceu, ele foi ressuscitado, a Bíblia diz assim, ó, e nós fomos ressuscitados junto com ele sobre as regiões celestes. Em Efésios 6, a Bíblia diz que os demônios não, né? Os anjos caídos, os demônios na verdade estão em outro lugar, mas os anjos caídos estão no espaço sideral, nas regiões celestes, só que nós, quando Cristo vence, ele nos coloca sentados sobre as regiões celestiais. Efésios 2:6, leia, pastor. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Cristo vence, e com ele nós... Nós estamos lutando uma batalha que já está vencida. Eu queria ver a cara de vocês agora dando um glória por isso, porque nós estamos lutando uma guerra que nós já vencemos. Estamos com Cristo, e Cristo já venceu. Qual que é o problema? O problema é que porque nos falta conhecimento, e a gente está lutando uma guerra pensando em vencer. Mas é uma guerra que nós já vencemos. Se eu pudesse, eu colocaria isso dentro da cabeça de todo mundo. A Bíblia diz que ele nos fez mais do que vencedores. Amém ou não amém? O que é ser mais do que vencedor? Porque, tipo assim, vencer, eu sei o que é. É aquele que ganha. É ou não é, gente? Vencer é aquele que ganha. Você ganhou, você venceu. Mas agora ser mais do que vencedor? Ser mais do que vencedor. É correr uma corrida que já tem alguém no pódio, né, pastor? É correr uma corrida já tem alguém no pódio. Tem alguém no pódio. E eu fico pensando, eu tentando imaginar que, tipo assim, ó, ser mais do que vencedor é você vencer e zombar do inimigo. Né? Tipo assim, eu tô correndo uma corrida, mas nós já vencemos. Já estamos no pódio. Aí nós chegamos lá e ainda zomba ainda. Deus zomba do diabo, você sabia disso ou não? Deus zomba do diabo. O diabo tentou trazer o pecado para a terra através da mulher. Foi ou não foi? Lá no Éden. Mas pior do que a mulher foi o homem, né? Porque a mulher foi enganada. O Adão nem enganado foi. Ele comeu sabendo. O que torna isso muito mais grave. E aí o que Deus fala pro diabo? Da semente da mulher vai vir um que vai esmagar a sua cabeça. Né? Você tentou usar a mulher para fazer o pecado entrar, mas é através da mulher que eu vou esmagar a sua cabeça. Tá, glória. Gênesis 3:15. Percebe como que Deus zomba? Quando Satanás declarou, serei semelhante ao... subirei ao céu, acima das estrelas, colocarei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Não foi isso que ele declara? Deus respondeu, não, você não vai ser semelhante a mim, pelo contrário. Gênesis 1:26. E Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ô, glória! Tá pegando? O diabo diz, eu vou ser semelhante a Deus. Deus diz, você não vai, mas eu vou fazer o homem à minha semelhança. Aleluia! O diabo não é digno. Ele queria ser semelhante. Deus então vai criar o homem à semelhança de Deus. E fez um homem digno. Agora, presta atenção em algo. O diabo podia dizer, mas a terra era minha. Aí Deus responde, era. Porque a partir de agora eu estou entregando ela para o homem. Amém? E aí o trono que Satanás... Ele não desejava um trono? Ele desejava um trono? Isaías 14. E o diabo? Nós, homens, somos em Jesus. Para nossa imagem, está em Cristo. Exatamente. Cristo venceu. Estamos nele. Já vencemos. Então a terra era do diabo. Deus entregou para o homem. O diabo, o Lúcifer lá, o Satanás, ele queria um trono, sim ou não? Ele desejava um trono. Aí Deus disse, você quer um trono? Quero, mas não vou te dar. Apocalipse 3:21. Olha isso. O diabo queria ser semelhante a Deus. Deus faz um homem à semelhança de Deus. O diabo queria um trono. Deus disse, não te dou trono. Mas, Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Tá, glória. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia! Então você sabe o que é se assentar no trono com Cristo? É reinar com ele. Então ele está dizendo assim, Satanás, você quer um trono? Eu quero. Não vai ter. Mas os meus filhos, aqueles que vencer, eles vão se assentar comigo no meu trono. Amém? Então se assentar com Cristo no trono é reinar com ele, é governar com ele, é zombar do inimigo, é ser mais do que vencedor. Glória a Deus, alguém pode dar uma glória aí? Qual que é o nosso problema? O problema é que às vezes por não sabemos que nós já vencemos em Cristo, nós levamos uma vida de derrotado. Derrotado para o mundo, para o diabo, para o pecado. O pecado está sempre nos vencendo. Então,
O propósito de Deus, anota isso, gente. O propósito de Deus nunca foi simplesmente nos salvar. Deus, ó, eu vou falar algo aqui que talvez você nunca ouviu, mas Deus não criou o homem para salvar o homem. Deus não criou o homem para salvá-lo. Ele criou o homem sem pecado. Salvar para quê? Salvar de quê? É ou não é? A salvação, ela só entra em vigor, ela só é necessária porque nós erramos a rota. 2 caminhos, vamos falar sobre esses 2 caminhos. A mente desses alunos aqui é muito avançada. Então, nós erramos a rota. Porque erramos a rota, agora depende de salvação. Então, a salvação é o meio, é a forma, é o jeito, né? Como poder usar? A salvação é o meio. Essa ideia de meio, é tipo assim, ó, o recurso. A salvação seria como o recurso para nos colocar de volta ao trilho. Entendeu? Ela é o meio, ela é o caminho. Entendeu? Para nos colocar de volta no trilho. Mas o propósito de Deus sempre foi que o homem governe a terra. Então, qual que é o plano de Deus para mim e para você? Governar a terra. Só que a maioria dos crentes não sabe disso. A maioria dos crentes pensa que ser salvo é suficiente. Não que ser salvo, irmão, não é bom, tá? Mas a vida cristã, a vida do crente, é sobre isso. Muitos vão colocar a salvação como se fosse tudo. E salvação não é tudo. É claro que para o inferno é mais terrível, né? Mas o que eu estou dizendo para você é que Deus não quer só nos salvar. Ele quer que nós venhamos governar com Ele. Ele quer que você governe a terra com Ele. Como Ele planejou desde o princípio. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele planejou que o homem governe a terra. É só ler Gênesis capítulo 1. Nós lemos isso aqui já na aula. Governe sobre toda a terra. Não foi isso que ele falou lá em Gênesis 1? Governe sobre os peixes, sobre os animais. Não foi o que ele falou? Sobre as aves do céu. Governe sobre toda a terra. É isso que tem que acontecer. Então Deus me chamou, Deus te chamou, não é para nos salvar. A salvação é só Deus consertando a rota. É o meio para Ele nos colocar de volta no trilho, porque nós erramos a rota. A salvação nos coloca na rota de novo. Qual é a rota? Governar sobre a terra. É governar com Cristo, é reinar com Ele. O plano de Deus é que governemos a terra, é reinarmos junto com Cristo. Aleluia! A maioria de nós não entende isso. Aí a gente fica preso em muitas coisas, menos em focar que Jesus quer que eu reino com Ele. Ah, já sou salvo, então tá bom, né? Eu já ouvi até gente falando assim, ó, importante para mim é ser salvo, né? Eu quero entrar no céu, nem que seja pela janela. Eu quero entrar, nem que eu seja fatineiro do céu. Eu quero é estar lá. Mas não é isso. Não foi para isso que Deus te colocou nessa terra. Amém, amém? Até porque a salvação não te custa nada. O que te custa a salvação? O que me custa a salvação? O que a salvação me custou? Eu não tive que fazer nada para ser salvo. Cristo fez tudo. Então, a salvação não depende de mim. Ela dependeu única e exclusivamente de Cristo. Agora, Ele quer que nós governemos. Nós somos colocados nessa terra para governar no lugar de Lúcifer. A terra era dele, mas Deus nos deu. E nós vamos governar essa terra. Alguém pode glorificar aí? Amém? Você precisa crer nisso. Precisa crer nisso, porque se você não conseguir acreditar nisso, a sua vida cristã como crente vai ser uma frustração. Você vai, mas já sou salvo, já creio em Jesus, tá bom. Não! Ele quer que nós governemos com Ele. Aí sabe qual que é o problema? Que transformaram o reino de Deus, o reino de Cristo, em uma doutrina teológica para discussão. E aí, em vez de viver o reino, fica debatendo se concorda ou não. Pegar o plano de Deus, a ideia, o projeto, o propósito do governo de Deus, para transformar isso em debate. E aí, no fim, não fazem nada e nem vivem, né? Mas o reino não é para se discutir, o reino é para viver. Amém? Então, o reino não se discute, o reino se vive. O reino se vive. Tem coisa que você nem vai entender agora. Você vai entender só depois, futuramente. Mas o reino de Deus é para se viver. Jesus nos chamou para viver o reino dele, não para discutir. Olha o que está escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí, não sei se você sabe, mas até o diabo chama Deus de Senhor. Ele não é bobo nem de chamar de outra coisa também. O diabo não está brigando com Deus, como a gente pensa, irmãos. A gente pensa que o diabo está lutando com Deus, né? Ah, o diabo está o tempo todo guerreando com Deus, eu guerreando com o diabo. Não, Deus e o diabo não estão em guerra, não estão guerreando, não estão duelando, tá? Não estão. A Bíblia diz que, na verdade, a Bíblia nos pergunta: você crê em Deus? Você faz bem, porque até os demônios creem e estremecem. Até os demônios creem.
Ele sabe quem é Deus, irmão, e teme. Entende ou não? Então o diabo não está duelando com Deus agora, porque ele sabe que não é palho para isso. O diabo está num plano, num projeto, trabalhando em favor do plano de Deus. Deus vai usar o próprio diabo para cumprir o propósito dele. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, governará com ele. Quem vai governar com Cristo? Aquele que faz a vontade do Pai. Amém ou amém? Vamos lá, vamos lá, pastor. Vamos ler aquele texto lá de Isaías que o senhor estava lendo aí? 14. Vamos começar no 12 lá? Vamos lá, pessoal, anota aí. Isaías capítulo 14, vamos ler a partir do verso 12. Isaías 14, vamos ler o verso 12. Isaías 14, 12. Caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado da terra, tu que debilitavas as nações. Tá bom, pastor. Olha o que a Bíblia diz. O pastor Renato já colocou. Obrigado, pastor. Olha o que a Bíblia diz. Como caíste do céu, ó luz, tu que filho da alva, né? Como fosse cortado por terra. Você já parou para poder pensar o porquê que a Bíblia diz que ele foi cortado? Porque ele é comparado com uma árvore. Ezequiel vai falar sobre isso, o próprio livro do Isaías também vai falar sobre isso. Ele é comparado com uma árvore, como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore majestosa, grandiosa, uma das maiores árvores do bosque. Ele é comparado a essa árvore. Por isso a Bíblia diz que ele foi cortado por terra. Por quê? Porque ele se sobressaía entre todos os anjos, entre todos os demais, como uma árvore bonita, frondosa, grandiosa, entre tantas outras árvores. Depois nós podemos ler outra hora, né? Mas ele é comparado com uma árvore. A Bíblia vai comparar os anjos com árvores, tá? Depois vocês leem aí. Isaías, aqui no 14, depois vocês lêem também Ezequiel 28. Existem outros textos também comparando os anjos com árvores, tá? Leia, pastor, o 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Olha isso, aos lados do norte. Nós já falamos isso na aula passada. Aos lados do norte, tá? Aos lados do norte. Aos lados do norte. Amém? Vamos mudar um texto aí rapidinho. Vamos lá. Depois nós voltamos aqui para Isaías. Vamos lá, pastor. Depois nós voltamos aí. Daniel capítulo 9. Deixa eu mostrar um texto para vocês. Vamos lá. Daniel capítulo 9. Não, vamos... O 9 não. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Deixa eu achar o texto. Rapidinho. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Nós já voltamos lá para Isaías. Vai anotando o texto aí, né? Daniel 9, não. Peraí. Daniel... não, capítulo 7, verso 9. É Daniel 7, 9, gente. Anota aí. Anota aí. Vamos te mostrar um negócio aqui. O versículo 13 lá está dizendo, ó, o pastor colocou aqui, vocês podem acompanhar aí, ó. E tu dizes no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, colocarei o meu trono. Ok? Ele quer colocar o trono. Presta atenção, gente. Aqui vai começar agora o negócio de ferver na aula. Ele vai colocar o trono. Agora você precisa ficar assim, ó, ligado, dobrar atenção. Ele quer colocar o trono. Então nós estamos falando agora de trono. Vamos falar um pouco do trono. Esse trono, aos lados do norte. Eu já falei aqui, aos lados do norte, que é a parte mais alta, né? O norte sempre é a parte mais alta. Leia, pastor, o versículo de número 9. O pastor Renato já colocou ali. Obrigado, pastorzão. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo. Eita, glória. E as suas rodas de fogo ardente. Então foi colocado uns tronos, certo? Sim. No plural. Presta atenção, gente. Foram colocados uns tronos. Daniel, ele está tendo uma visão. E nessa visão que ele está olhando, ele está vendo que está sendo colocado tronos. Isso aqui é no céu. Amém? Nós falamos na aula passada sobre os 3 céus já, né? Nós já falamos sobre isso, né? Então, quem é que se assenta aqui no trono que ele está vendo aqui? Que tem o ancião de dias. Ok, então tem um ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Deus Pai. Amém? Cristo é o verbo, ancião de dias é Deus Pai. E aí, repara que o trono dele tem rodinha. É ou não é? Chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Ah, então o trono dele tem roda. Porque o trono dele se move. É móvel. O trono dele é móvel. Hã? Aí, como que Deus faz, irmão? O trono dele anda. Nesse trono, é chamado de Merkabah. É o trono que ele passeia pelo universo, fazendo as suas reuniões solenes com os anjos, né? Pelo planeta fora. Nós vamos falar isso mais para frente. Daqui no curso, nós vamos falar muito ainda sobre essa... Quando a gente está na matéria de teontologia, o estudo de Deus. Vamos falar sobre o estudo de Deus, nós vamos estudar sobre isso. Agora,
foram postos tronos. Um deles está ocupado. Quem está ocupando o trono? O ancião de dias, certo? E onde estão os outros tronos? Foram postos tronos. Um dos tronos está ocupado. E os outros tronos? Apocalipse. Glória. Apocalipse capítulo 4. Vai marcando aí, gente. Vai ligando os textos. Apocalipse 4. Vamos ler a partir do verso 1. Aí vocês vão pegar aqui, ó. Se alguém achar aí, pode entrar aí ao vivo e ler aí, ó. Se alguém achar aí, pode ler aí. Apocalipse 4 primeiro. Apocalipse 4 primeiro. Alguém achou aí? Então vou pedir o pastor para ler aqui. Pode ler aí, pastor? Depois dessas coisas, olhei, e eis que estavam a porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Essa porta aí do versículo 1 aí, ó, uma porta aberta no céu, é a porta para a eternidade, tá? Então, se alguém quiser já marcar, pode marcar. A porta para a eternidade. Leu 2. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Opa! Quantos tronos? Um trono estava posto no céu. Vamos lá, gente. E trono. Esse trono é o trono de Deus Pai, o ancião de dias. Ok? Pode ler o 3. E um assentado sobre o trono, final. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste que estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Ok, quantos tronos tinha aí? 24. 24 tronos. Então tem o trono de Deus Pai, e tem mais 24 tronos, certo? Certo. Então aqui nós já temos quantos tronos? 25 tronos. 25, ok. Vamos aí, volta ainda em Apocalipse. Nós já temos que só voltar aí atrás, verso 21. Nós já lemos ele, vamos reler ele. 4. Não, capítulo 3. Volta aí no verso 21. Isso, 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Então aqui nós temos mais um trono, sim ou não? Que se assente comigo no meu trono, como eu venci, e me assentei com meu Pai no dele. Então nós temos aqui, isso, obrigado, pastor Renato. Então nós temos aqui, vamos lá, os 24 tronos dos 24 anciãos, mais o trono do Deus Pai, 25, mais o trono de Cristo agora. É isso mesmo? Falando que ele está sentado no trono do Pai dele. Ele está sentado no trono do Pai dele. Mas O tem trono dele. de Deus, isso, o trono de Deus, do Pai, no caso, sempre esteve ocupado. Sempre. O trono de Deus nunca ficou vazio. O dos anciãos, desde que foram postos lá, também estão ocupados. Daniel está dizendo, eu vi que foram postos tronos. E aí nós estamos entendendo aqui que foram colocados 24 tronos. Só que tem o trono do Deus Pai, que está ocupado, nós temos o trono de Cristo. Mas o trono de Cristo está vazio. Presta atenção para vocês entenderem o mistério da queda de Lúcifer. Lembra que a nossa aula é sobre a queda de Lúcifer. Eu estou introduzindo vocês no raciocínio. Foram postos alguns tronos, certo? E aí, Apocalipse está dizendo assim, ó, eu vi 24 tronos, dos 24 anciãos. Eu vi no meio o trono do Pai, do ancião de dias, de Deus Pai. Ok, 25 tronos. Agora, em Apocalipse 3:21, nós temos um outro trono. Então, aqui nós já temos 26 tronos, porque tem o trono de Cristo, o trono do Pai e o trono dos 24 anciãos. Isso não faz parte dos 4. Não, o dos 24 anciãos, são dos 24 anciãos, o de Cristo é de Cristo, do Deus Pai é do Deus Pai. Então, nós temos 26 tronos até agora. O trono do Deus Pai sempre esteve ocupado. O trono de Cristo, não está ocupado ainda. Cristo era ou não era o mistério escondido de Deus? O mistério escondido de Deus não era Cristo? Lembra desse texto ou não? Não está ocupado porque ele está sentado no trono do Pai. Não está ocupado porque ele está sentado no trono do Pai. O trono de Jesus continua vazio. Continua vazio. Quando é que esse trono de Jesus vai ser ocupado? O trono de Cristo vai ser ocupado? Quando ele nos arrebatar. Então o trono dele está vazio, para quê? É só ler o verso 21 do capítulo 3 de novo, que vocês vão entender agora. Ao que vencer-lhe, concederei que se assente comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Cristo vence e se assenta no trono do Pai. Quem vencer vai se assentar com ele no trono dele. Da mesma forma que ele se assentou no trono do Pai. Amém, pessoal? Amém. Então vamos lá. A gente precisa seguir a linha aqui. Jesus era um mistério escondido em Deus. Acha esse texto para mim? É uma das cartas de Paulo. O pastor já colocou aqui. Obrigado, pastor. Ó, o mistério que esteve oculto desde os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto ao santo. Então, Cristo era um mistério escondido. Toda vez que um anjo, que um querubim, que um serafim chegava diante do trono, o que eles faziam? Seja um querubim ou um serafim, com 2 asas, não cobriu o rosto? Tanto um serafim quanto um querubim cobriu o rosto. Lúcifer é um querubim. A arca. Então ele era o querubim. Perdão, ele... Eu olhei para o querubim da arca ali. Aqui, ó, tem aqui a arca aqui, ó. Ó, vamos lá. Então, sempre que os anjos se aproximavam do trono do Pai, do ancião de dias, eles se curvavam com 2 asas, eles cobriam o rosto. Por quê? Porque eles não podiam olhar para Deus. Então, todo querubim que se chegava diante do trono se curvava e com duas asas cobriu o rosto. Ou seja, eles sabiam que tinha do trono para cá. Atrás do trono, escondido em Deus, nenhum anjo sabia. Cristo sempre foi a carta na manga de Deus. Cristo sempre foi o mistério escondido. E o mistério escondido era a carta na manga do ancião de dias. Colossenses 1, 26, 27. Anota aí. Amém? Efésios também tem vários textos que falam isso. Fala também. Falei aí, pastor. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, Uhum. desde os séculos esteve oculto em Deus. Desde esse mistério esteve oculto em Deus. Em Deus. Nenhum anjo via, nenhum querubim via. Entende ou não? Então, Cristo era um mistério escondido em Deus e esse mistério não podia ser revelado. Então, nós temos aqui 26 tronos. 24 dos anciãos estão ocupados, com os 24 anciãos. O trono do Pai sempre esteve ocupado, mas o trono do Filho, ele não podia sentar lá, porque se ele sentasse lá, ele se revelaria. Ele venceu, ele tem... Esse trono sempre foi do Filho. Só que se ele senta lá, o anjo via. Aí o diabo ia saber quem era Jesus. E como Cristo era um mistério escondido, o diabo não sabia quem era ele. Quando Moisés veio, o diabo pensa que Moisés é Jesus, manda matar todo mundo. Tá fazendo sentido, pastor Hélio? É top. É forte, né? Tá entendendo ou não? Então, ele não podia sentar no trono, o trono dele ficou vazio. Então, o trono estava vazio. Agora, imagina Lúcifer. Lúcifer habitava na terra, sim ou não? Eu já falei isso, nós já lemos o texto. Só que ele tinha acesso livre ao céu. Ele não era demônio ainda, não era Satanás. Agora, imagina ele subindo no céu. Aí Lúcifer via Deus Pai no trono, ele via os 24 anciãos, com tudo ocupado, e ele olhava do lado, um trono vazio. Nossa. E aí falando assim, cara, tem 24 tronos ali ocupados. Deve ser meu. Deus está ali e está ocupado. Tem um trono vazio. Eu sou mais belo, eu sou o selo da perfeição. Ele olhava para o trono, o que ele pensava? Deve ser meu. Esse trono só pode ser meu. Nossa. Então, o que acontece? Ele descia a terra, porque a habitação dele era a terra, então ele vinha para a terra. Só que quando ele chegava na terra, ele descia com isso no coração. O que estava no coração de Lúcifer? O meu trono está lá, só esperando por mim.